Bom dia, amigos do basquete. Eu estou aqui para gravar um vídeo, na verdade serão dois, até porque surgiu aí uma solicitação de alguns colegas em relação àquele texto que eu coloquei sobre como formar um bom esportista, principalmente na parte final que diz respeito à avaliação e onde os autores falam de métodos quantitativos, métodos qualitativos, e aí alguns colegas me pediram para falar alguma coisa sobre o assunto, inclusive que surgiu uma dúvida, né? Uma última frase ali que ficou incompleta, que diz: é importante criar instrumentos para registrar as observações, e a frase foi interrompida. Então, na verdade, eu depois consultando aí os meus arquivos, a frase simplesmente ela quer dizer que você tem que ter esses instrumentos para poder criar uma sequência de observações para ter os resultados que são necessários. Então, eu resolvi dividir esse comentário em duas partes para não ficar muito longo. A primeira, eu vou falar especificamente sobre as questões da avaliação propriamente dita, né? Primeiro o primeiro comentário que eu queria fazer é que toda avaliação é extremamente complicada. Eu faço aqui uma autocrítica, porque na verdade uma das maiores dificuldades que eu tive e ainda tenho quando ministro algum curso ou nas minhas atividades na universidade é a questão da avaliação. Fazer uma avaliação justa, fazer uma avaliação que realmente meça o desenvolvimento das pessoas que estão sendo submetidas a ela é uma tarefa muito difícil. E aí a gente entra numa outra questão, que é aquela avaliação do produto e do processo. Normalmente, o que a gente observa é que a avaliação ela é normalmente feita em relação ao produto. Você dificilmente vê uma avaliação em que se observe todo o processo para chegar no produto final. Então, normalmente, por exemplo, num curso, quando é que a gente faz a avaliação? Sempre no final. Claro que ela mostra um resultado de aquisição de conhecimento, mas não mostra necessariamente o quanto aquela pessoa evoluiu para chegar naquele nível de conhecimento. Então, é muito importante que essa avaliação ela seja constante, né? Que nós não nos limitemos a avaliar somente no final. Então, essa avaliação constante, inclusive, nos permite mudanças de rumo, já que a avaliação ela implica necessariamente numa mudança de comportamento. Se você avaliar e a pessoa não tiver uma mudança de comportamento adequado, na verdade, você não está avaliando nada. Então, para isso que é importante essa avaliação constante, né? Para que a gente possa realinhar os nossos objetivos e não esperar o final do processo para falar, puxa, isso aqui deu certo ou isso aqui deu errado. Então é muito importante que essa avaliação seja feita constantemente, periodicamente, e aí a maneira como ela vai ser feita é uma outra questão que nós vamos tratar mais para frente. Um exemplo que eu dou de avaliação totalmente inútil, e aí os mais velhos do grupo vão lembrar, é aquela avaliação que ocorria nas aulas de educação física, quando você era submetido a testes no início, né? O famoso burpee, que é aquele que você salta, agacha, lança a perna para trás, volta para a posição agachada, salta novamente, depois tinha abdominal, depois tinha a barra. E aí vinha a pergunta, para que aquela avaliação? Em que momento que ela era utilizada e para que ela era utilizada? E aí se fazia essa avaliação depois de um ano inteiro de atividade. Então, e a mesma coisa acontece quando nós falamos de esporte. Não adianta você fazer uma avaliação, fazer o camarada fazer 10 bandejas no início e 10 bandejas no final. Claro que no final ele vai estar acertando muito mais, pelo menos é o que se espera, mas e o processo para chegar nisso tudo? E aí a gente entra nessa questão do produto e do processo, né? O que realmente é importante quando a gente trabalha com diferentes faixas etárias. Será que no nível de iniciação é importante você avaliar o produto? Será que nesse nível não é muito mais importante você avaliar o processo e criar situações
para entender como essa criança está evoluindo? Será que na iniciação é importante saber se a criança acertou 4 ou 5 bandejas? Então essas são questões que a gente coloca sempre e que devem ser observadas, e por isso, novamente, eu insisto na questão da praticidade e da aplicabilidade dessa avaliação. Muito bem. Só para encerrar essa primeira parte, né, a questão dos métodos. Como eu falei, normalmente o que mais se leva em consideração numa avaliação é a quantificação, né, é o produto. É você analisar se um jogador, ou quanto ele acertou de lance livre, mas você não analisa em que situações esses lances livres foram executados. Então, o atleta arremessou 10 lances livres, acertou 7, 70%, que é um nível razoável para lance livre, mas em que situação isso aconteceu? Em que momento ele acertou esses 7 lances livres? E aí, junto ao método quantitativo, que é importante, evidentemente, né, nós teríamos que analisar também a questão qualitativa, como eu falei, em que momento que isso aconteceu do jogo, qual era a situação do jogo. Puxa, o time estava ganhando de 20 pontos, estava perdendo de 20, ou estava ganhando de 1 e no último lance livre o camarada foi lá e acertou ou errou. Muito bem. Esse conjunto de métodos qualitativo e quantitativo é o que nós chamamos de scouting. E esse termo scouting, ele acaba sendo confundido com estatística. Então, quando você pega no final do jogo uma estatística, e isso a maioria das pessoas confundem, né? A imprensa, o scouting do jogo. Não, o scouting do jogo não é isso. O scouting do jogo é a estatística acoplada à observação que é feita, e hoje os métodos de observação são muito variados. Você tem vídeos, você tem uma série de facilidades aí que antigamente a gente não tinha, né? Era tudo na base do olhômetro. Mas enfim, é muito importante a união desses métodos. Então, por exemplo, quando você pega lá o índice de produtividade, o índice de eficiência, no caso a ACB fala em valoração, o que você faz? Você simplesmente analisa as coisas que são quantificáveis, os erros e os acertos, né? E aí você tira então você fala assim, puxa, aquele jogador teve 33 de eficiência. Mas o que significa esse 33? Ele acertou mais do que errou, evidentemente. Mas, novamente, em que situações? Então, muitas vezes, as coisas não são analisadas de uma forma a você entender como elas aconteceram. Então, o camarada teve lá 50% de acerto de bola de 3. Mas em que situação? Ele saiu de um corta-luz, esse corta-luz foi quantificado? Né? Ele teve ajuda de um companheiro ou ele fez uma jogada individual? Bom, enfim, só para encerrar, então, dizer que quando a gente pensa em avaliação, nós temos que pensar de uma forma bastante comedida e avaliar se esta avaliação realmente está sendo produtiva. No próximo vídeo eu vou tentar falar um pouquinho dos métodos e trazer para o tema, né, que é a questão da formação de bons esportistas e de repente mostrar algumas coisas que podem ser feitas. Então obrigado aí pela atenção, tenham todos um bom dia e por favor fiquem em casa, se cuidem. Um grande abraço.